relativo à regeneração, e a regra do silêncio. Hermes Trismegistus, a seu filho Tat. Nas lições gerais, ó Pai, falastes apenas através de enigmas, e sem encher de luz a minha compreensão quando trataste da atividade divina, não me deste a desvelação, sob o pretexto de que ninguém poderia ser salvo antes da regeneração. Mas como eu te suplicasse durante a descida da montanha, após tua conversação comigo, como eu te interrogasse acerca da doutrina da regeneração a fim de apreendê-la, visto que é o único ponto da doutrina que ignoro, prometeste-me transmiti-la quando eu estivesse próximo a tornar-me estranho ao mundo. Eis-me pronto, fortifiquei meu espírito contra a ilusão do mundo. Suprime então, ó Pai, as minhas faltas transmitindo-me, como prometeste, o processo da regeneração, fazendo-o conhecido de viva voz, ou por meio secreto. Eu ignoro, ó Trismegistus, de qual matriz nasceu o homem, e de qual semente. Meu filho, é a sabedoria inteligente no silêncio, e a semente o verdadeiro bem. Mas quem semeia, ó Pai? Pois estou completamente perplexo. É a vontade de Deus, meu filho. E de que forma é o engendrado, ó Pai? Pois não pode participar em nada da minha substância. O engendrado será diferente, será Deus Filho de Deus, o todo no todo, composto de todas as potências. Propões-me um enigma, Pai, e não falas como um pai a seu filho. Este tipo de coisa não se ensina, meu filho, mas, quando quer, Deus proporciona-lhe a reminiscência. Tu me dás, ó Pai, explicações impossíveis e forçadas. Esta é a razão pela qual farei uma justa réplica: nasci como um filho estrangeiro à raça de meu pai. Não me recuses ciumentamente tua ciência, Pai, sou teu filho legítimo, expõe-me completamente o modo de regeneração. Que direi, meu filho? Nada mais posso dizer que isto, em mim mesmo uma visão imaterial, produzida pela misericórdia de Deus, sai de mim mesmo para entrar em um corpo imortal, e não sou mais agora do que era, mas fui engendrado no intelecto. Esta coisa não pode ser ensinada, e não pode ser vista com este elemento formado de matéria, formado para que através do mesmo possa se ver aqui embaixo. Eis também porque não me preocupo desta primeira forma composta que foi a minha. Não percebo mais as cores, nem o sentido do tato, nem medida no espaço, tudo isto me é estranho. Agora me vês, meu filho, com os olhos, mas o que sou não podes compreender olhando-me com os olhos do corpo, e pela visão sensível, não são com estes olhos que posso ser visto agora, meu filho. Atiraste-me numa loucura furiosa, e num aturdimento espiritual, ó Pai, pois não me vejo neste momento. Apraz aos céus, criança, que tu também saias de ti mesmo, como acontece àqueles que sonham mas, no teu caso, sem dormir. Diga-me isto ainda: quem é o operador na obra da regeneração? O Filho de Deus, um ser humano como os outros, pelo querer de Deus. Agora, com um golpe seguro, atiraste-me num estupor que me tira a palavra. Tendo perdido meus espíritos, pois te vejo sempre com a mesma estatura, ó Pai, com a mesma forma exterior. E, é nisto que te enganas, pois a forma mortal muda diariamente, evolui com o tempo por crescer, ou diminuir, como coisa mentirosa. Que existe, então que seja verdadeiro, ó Trismegistus. O impoluto, o que não possui limite, nem cor, nem forma, o que é imutável, nu, brilhante, o que não pode ser apreendido por outra coisa que si mesmo, o bem inalterável, o incorpóreo. Eis-me realmente louco, Pai, pensei que me tivesses tornado sábio, e eis que se obstruiu a percepção que tinha de meu pensamento. Isto está certo, meu filho, o que se coloca no alto como o fogo, embaixo, como a terra. O que é líquido como a água, isso que sopra pelo universo todo como o ar. Mas como poderias perceber por meio dos sentidos, o que não é rígido, nem líquido, o que não pode ser fechado, nem inserido, e que não é apreendido a não ser pelos efeitos de sua potência, e de sua energia, isto que exige alguém capaz de conceber o nascimento de Deus.
e disto sou incapaz, ó Pai. Que não seja assim, meu filho. Toma-o a ti, e ele virá, quere-o, e se produzirá, detém a atividade dos sentidos corporais, e, então se produzirá o nascimento da divindade, purifica-te das punições irracionais da matéria. Possuo, então manches em mim, ó Pai. E não em pequenos números, criança, mas terríveis, e numerosas. Eu as desconheço, ó Pai. Esta ignorância, minha criança, é a primeira das punições, a segunda, e a tristeza, a terceira, é a incontinência, a quarta, a concupiscência, a quinta, a injustiça, a sexta, a cupidez, o sétima, o engano, a oitava, a inveja, a nona, a fraude, a décima, a cólera, a 11ª, a precipitação, a 12ª, a maldade. Estas punições são 12 em números, mas sob elas, outras mais numerosas, por intermédio do corpo, forçam o ser humano interior a sofrer por meio dos sentidos. Contrariamente se afastam do ser humano do qual Deus teve misericórdia, não se afastam maciçamente, é verdade, mas nisto, é que consiste a regeneração. Agora, não fala mais, meu filho, e guarda um religioso silêncio, como recompensa a misericórdia não deixará de descer de Deus sobre nós. Rejubila-te agora, meu filho, eis que te purificam profundamente as potências de Deus pela conjunção dos membros do Verbo. Veio até nós o conhecimento de Deus, e pela sua vinda a ignorância foi cassada. Veio até nós o conhecimento da alegria, pela sua chegada a tristeza fugirá para aqueles que têm lugar para recebê-la. Ó, potência deliciosa! Façamos-lhe, meu filho, a acolhida mais amável, vê como pela sua chegada expulsou a incontinência. Em quarto lugar, agora, eu chamo o endurecimento, esta potência que se opõe à concupiscência. Os degraus que vês, meu filho, são a sede da justiça, vê que, sem processo caçou a injustiça. Tornamo-nos justos, criança, agora que não mais temos injustiça. Chamo a nós como sexta potência, e que luta contra a cupidez, a bondade que divide. É a cupidez parte. Já se apresenta a verdade, e o engano parte, e a verdade vem a nós. Veja como o bem atingiu a plenitude, meu filho, com a chegada da verdade. Pois a inveja se afasta bem de nós, e depois da verdade, o bem chegou, acompanhado da vida, e da luz, e não fomos assolados por mais nenhuma punição das trevas, mas estas, é que voaram, vencidas, com um grande rumor de asas. Conheces agora o modo da regeneração, meu filho. Pela vinda da década, meu filho, a geração espiritual foi feita em nós, e ela caça do década, e fomos divinizados por este nascimento. Aquele que foi gratificado, segundo a misericórdia, por este nascimento segundo Deus, tendo abandonado a sensação corporal, conhece a si mesmo como sendo constituído pelas potências divinas, e se rejubila em seu coração. Tornado inquebrantável por Deus, ó Pai, represento-me as coisas, não pela visão dos olhos, mas pela energia espiritual que recebo das potências. Estou no céu, na terra, na água, no ar, estou nos animais, nas plantas, no ventre, antes do ventre, depois do ventre, em todo lugar. Mas diga-me ainda, como as punições das trevas, que são 12 em números, são repelidas por 10 potências. Como isso se dá, ó Trismegistos? Esta rede, meu filho, fora da qual saímos, foi constituída pelo círculo zodiacal, que por sua vez, é composto de 12 elementos de mesma natureza, e que pode tomar todas as formas para estupor dos homens. Entre essas punições existem duplas, meu filho, que estão unidas na sua ação, na verdade, a precipitação, é inseparável da cólera, e, é mesmo impossível distingui-las. É natural, portanto, pela justa razão, que essas punições retirem-se quando são caçadas pelas 10 potências, isto, é a década. Pois a década, é a geradora da alma. Vida, e luz estão unidas, e, então nasce o número da unidade,
do espírito. Portanto, pela razão, a unidade contém a década, e a década, a unidade. Pai, vejo tudo, e me vejo no intelecto. Eis precisamente a regeneração, meu filho, não mais formar suas representações sob a figura do corpo tridimensional. Regeneração feita graças a este discurso sobre a regeneração que escrevi somente para ti, a fim de que não divulguemos o todo aos habitantes do pântano de Papiros, mas somente àqueles que Deus escolheu. Diga-me, ó Pai, esse novo corpo composto de potências, sofrerá um dia a dissolução? Silêncio. Não diga as coisas impossíveis, pois isto seria um pecado, e o olho de teu intelecto seria afetado por uma sujidade. O corpo sensível da natureza está bem afastado da geração substancial, pois um é dissolúvel, o outro indissolúvel, um mortal, o outro imortal. Não sabes que nasceste Deus, e filho do um, o que sou também. Pai, quero este louvor em forma de hino que escutaste cantar as potências quando atingiste a Ogdoada. Segundo a Ogdoada desvelada por Poimandres, eu aprovo, criança, a tua vontade de quebrar a rede, pois agora és inteiramente puro. Poimandres, o intelecto da soberania, nada mais me revelou do que está escrito, sabendo que eu seria capaz de tudo compreender, e ouvir o que quisesse, e tudo ver, prescreveu-me fazer o que fosse belo. Também cantam, em todas as coisas, as potências que estão em mim. Pai, quero ouvir, quero conhecer tudo isto. Silêncio então, meu filho, escuta agora a bênção bem adaptada, o hino da regeneração, manifestá-lo-ia, segundo meu pensamento, somente a ti, desta forma sem reservas, ao fim de tudo. Também este hino não é objeto de ensino, mas permanece encerrado no meio do silêncio. Então, meu filho, coloca-te em um lugar a céu aberto, e face ao vento do sul, no momento do pôr do sol, adora, e da mesma forma ao nascer do sol, voltando tu para o vento do este. Silêncio então, criança. Hino secreto, discurso 4. Que toda a natureza no mundo ouça o som deste hino. Abre-te terra, que se abram a minha voz os fechos da chuva, não vos agiteis mais, árvores. Eu vou cantar ao Senhor da criação, e o todo, e um. Abri os céus, ventos, detende vossos sopros, que o círculo imortal de Deus ouça meu verbo. Eu vou cantar àquele que criou o universo, que fixou a terra, e suspendeu o céu, que ordenou a água doce sair do oceano, e estender-se sobre a terra habitada, e deshabitada, para a subsistência e criação de todos os humanos, que ordenou ao fogo que aparecesse para qualquer uso que dele quisessem fazer os deuses, e os homens. Todos juntos elogiemos aquele que plana acima de todos os céus, ao Criador de toda a natureza. É ele que é o olho do intelecto, que receba, então o elogio de minhas potências. Potências que sois em mim, cantai um, e o todo, cantai em uníssono com minha vontade, vós todas, potências que sois em mim. Santo conhecimento, iluminado por ti, é graças a ti que celebro, e luz inteligível, me rejubilo na alegria do intelecto. Vós todas, potências, cantai o hino comigo. E tu também, canta por mim, continência. Minha justiça, canta o justo por mim, minha bondade liberal, canta o todo por mim, canta, verdade, a verdade, canta o bem, tu, o bem, vida, e luz, é de vós que advém a bênção, e, é a vós que retorna. Rendo-te graças, Pai, energia das potências, rendo-te graças, Deus, potência de minhas energias. Teu verbo, por mim, a te canta, por mim, recebe o todo em palavra, como sacrifício espiritual. Eis o que giram as potências que estão em mim, cantam todo, cumprem a tua vontade. Tua vontade vem de ti, e a ti retorna, o todo. Recebe de todos, o sacrifício espiritual. O todo que está em nós, salva-o, vida, ilumina-o, luz, espírito, Deus, pois de teu verbo, Enos que é o pastor. O portador do espírito, demiurgo, és tu que és Deus.
eis o que clama o ser humano que a ti pertence, através do fogo, através do ar, através da terra, através da água, através do sopro, através de tuas criaturas. Obtive de ti a bênção de Aion, e segundo o meu desejo, pela tua vontade alcancei o repouso. Vi pela tua vontade esta bênção pronunciada. Ó Pai, coloquei-o também em meu mundo. Dize no mundo inteligível, criança. No mundo inteligível, Pai. Tenho potência, pela virtude de teu hino, e de tua bênção, meu intelecto está totalmente iluminado. Mas ainda, eu quero oferecer de profundes um louvor a Deus. Não o faças levianamente, ó meu filho. O que contemplo no intelecto, ó Pai, o digo, a ti, primeiro autor da obra da geração, eu Tat, a meu Deus, ofereço sacrifícios espirituais. Deus, Pai, Senhor, intelecto, recebe de mim os sacrifícios espirituais que queiram. Pois, é pela tua vontade que tudo se cumpre. Ofereces, meu filho, um sacrifício agradável a Deus, Pai de todos os seres. Mas acrescenta, criança, pelo verbo. Agradeço-te, Pai, os conselhos que me destes na minha prece. Eu me rejubilo, criança, dos bons frutos que tirastes da verdade, uma colheita imortal. Agora que aprendeste isto de mim, promete-me o silêncio relativamente a esse poder miraculoso, não revelando a ninguém, criança, o modo de transmissão da regeneração a fim de que não sejamos contados entre os divulgadores. Eis o bastante, ambos estivemos muito ocupados, eu em falar, tu em me escutares. Agora, conheces a ti mesmo, conheceste na luz do intelecto, e a nosso Pai comum. Capítulo 13. De Deus Criador, Hermes Trismegistus, Asclépios. Como meu filho Tat, na tua ausência, quis ser instruído acerca da natureza do universo, e como não me permitiu postergar esta instrução, como é natural, pois, e meu filho é um neófito no conhecimento das coisas particulares, fui forçado a tratá-las mais longamente, a fim de que a doutrina lhe fosse mais fácil de seguir. Mas para ti, quis, do que foi dito, escolher enviar sob forma de epístola os assuntos mais importantes, exprimindo-os de maneira mais secreta tendo em vista a tua idade mais avançada, e a ciência que adquiriste da natureza das coisas. Se as coisas que aparecem aos sentidos vieram a ser, e vêm a ser, e se as coisas vindas a ser, vêm a ser não por elas mesmas, mas por um outro, e se muitas coisas vieram a ser, ou melhor, se vêm a ser as coisas que aparecem aos sentidos, e as coisas diferentes, e dissemelhantes, e se as coisas vindas a ser, vêm a ser por um ou outro, existe alguém que criou as coisas, e este alguém não veio a ser, se deseja que seja interior às coisas vindas a ser. Pois as coisas vindas a ser, como eu declaro, vêm a ser por uma outra, ora nada pode existir antes do conjunto das coisas que vieram a ser, senão o único que não veio a ser. Este é o mais possante, e único, e é o único realmente sábio nas coisas, pois nada há que lhe seja interior, pois é o primeiro na ordem dos números, e na ordem da grandeza, e pela diferença que existe entre ele e os seres criados pela continuidade de sua criação. Por outra parte, os seres criados são visíveis, mas ele, é invisível, é justamente por isto que cria, para tornar-se visível. Cria todo o tempo, consequentemente, é visível. Eis como, é necessário pensar, e logo, admirar, e isto posto, considerar-se bem-aventurado, pois conheceu-se o Pai. O que há de mais doce que um verdadeiro Pai? Que é Ele, e como conhecê-lo? É acertado atribuir-lhe, e somente, o nome de Deus, ou aquele de Criador, ou de Pai, ou ainda os três. Deus devido à sua potência, Criador pela sua atividade, Pai pelo bem, pois, é potência, sendo diferente das coisas vindas a ser, e é a atividade pela qual as coisas vêm a ser. Detendo toda a vaga de palavras, e os discursos vãos, é necessário apegar-se a esses dois conceitos, o que é criado, e o que criou, pois entre esses dois nada existe, nem mesmo um terceiro termo.
em tudo que concebes, em tudo que ouves dizer. Lembra-te desses dois, e convence-te que tudo se resume neles, sem dúvida, nem acerca das coisas do alto, nem das coisas de baixo, nem das coisas divinas, nem das coisas mutáveis, ou das coisas das profundezas, pois tudo o que existe se resume em duas coisas: o que foi criado, e o que criou. Impossível é separar um do outro, pois o que cria não pode ser separado do que é criado, cada um dos dois está submetido a isto, e nada mais. É por esta razão que nenhum pode ser separado do outro, e mais ainda de si mesmo. Se o Criador nada mais é que a função criadora única, simples, incomposta, esta função deve necessariamente criar a si mesma, pois o criado, aquilo que é criado, é produção do ser, e tudo o que é produzido não pode existir como produzido por si mesmo, é produzido necessariamente por um outro. Sem o Criador, portanto, o que vem a ser, nem existe. Uma vez separado do outro, cada um desses termos perdeu sua própria natureza, privado que foi de seu complemento. Se reconhece, então, que a realidade se resume em dois termos: o que foi criado, e o que criou. Esses dois formam uma unidade em virtude de sua unidade, um à frente o outro seguindo. O que marcha à frente é Deus Criador, o que segue, e coisa criada, qualquer que seja. E não te ressabies pela diversidade das coisas criadas, no medo de degradar a Deus, ou acarretar-lhe uma falta de glória. Para Ele, é uma glória criar todos os seres, e é isto que é conforme ao corpo de Deus, o fato de criar. Mas o Criador nada possui que seja feio, ou mau, pois esses são acidentes inseparavelmente ligados à geração, como a oxidação ao bronze, ou a banha ao corpo. Ora, não foi o operador que produziu a oxidação, nem os pais que fizeram a banha, nem Deus que criou o mal. Mas é a duração das coisas criadas que produz esta forma de pestilência maléfica, e eis a razão de ter feito Deus a transformação como uma purificação das coisas criadas. Bem, se ao pintor é permitido fazer o céu, e os deuses, a terra, e o mar, os humanos, e todos os animais, e os objetos inanimados, Deus não poderia criar tudo aquilo? Que loucura, como és falto de conhecimento relativamente a Deus! Aqueles que falam desta maneira fazem a mais estranha das experiências, ao mesmo tempo que pretendem afirmar a sua piedade relativamente a Deus, e dar-lhe graças, recusando atribuir-lhe a criação de todos os seres. Não somente ignoram Deus, mas, além desta ignorância, cometem as mais negradas impiedades atribuindo-lhe como qualidades o desdém, ou a impotência. Pois se Deus não é o Criador de todos os seres, é porque o desdém é criá-los, ou não pode. Ora, é ímpio pensar nisto. Pois Deus possui apenas uma qualidade, o bem, e o ser bom, não é nem desdenhoso nem impotente. Sim, eis o que é Deus, o bem, e a potência de tudo criar, e todo o criado vem a ser por Deus, isto é, por aquele que é bom, e tem a potência de criar tudo. Agora, se queres saber como Deus criou, e como as coisas criadas vieram a ser, tu podes, eis uma comparação bela, e verossímil. Veja o trabalhador lançando a semente à terra, aqui o frumento, ali é a cevada, mais adiante alguma outra espécie de semente. Veja-o ainda plantado aqui rumo à parreira, ali uma macieira, e todas as outras espécies de árvores. É desta forma que Deus semeia no céu a imortalidade, na terra a mudança, no todo a vida, e o movimento. Esses princípios não são numerosos, mas em pequeno números, e fáceis de contar, pois são 4 ao todo, mais o próprio Deus, e a natureza criada, que constituem tudo quanto existe. Capítulo 14. As definições, Asclépios ao rei Amon. Acerca de Deus, da matéria, sobre o mal, a fatalidade, o sol, a substância inteligível, sobre a essência divina, sobre o ser humano, a disposição do pleroma, os 7 astros, e sobre o ser humano segundo a imagem. Eu te envio, ó rei, um importante discurso que é como o coroamento, e o complemento de todos os outros, não foi concebido conforme as ideias da massa,
contrariamente as refuta em mais de um ponto. Perceberás nele mesmo algumas discordâncias relativas aos meus próprios discursos. Hermes então, meu mestre, nos frequentes diálogos que tinha como que em sua casa, privadamente, quer em presença de seu filho Tat, tinha costume de me dizer que aqueles que lerão meus livros acharão a composição simples e clara, enquanto que, obscuro e oculto o significado das palavras, e que será ainda mais obscuro quando os gregos, mais tarde, traduzirem-nos de nossa língua para a sua, o que conduzirá a uma completa distorção do texto, e a uma total obscuridade. Por outro lado, expresso em nossa língua original, esse discurso conserva com toda a clareza o sentido das palavras, e na verdade a particularidade mesmo do som, e da entonação dos vocábulos egípcios retém neles mesmos a energia das coisas que se dizem. Enquanto esteja sob teu poder, ó Rei, e tudo podes, preserva bem este discurso de toda a tradução a fim de que tão grandes mistérios não cheguem aos gregos, e que a orgulhosa elocução dos mesmos, com a sua falta de sensibilidade, e com o que se poderia dizer falsas graças, faça empalidecer, e desaparecer a gravidade, a solidez, a virtude eficaz dos vocábulos de nossa língua. Pois os gregos, ó Rei, possuem apenas discursos vazios, bons para o efeito de demonstrações, e é isto que é toda a filosofia dos gregos, um rumor de palavras. Quanto a nós, não nos servimos de simples palavras, mas de sons repletos e eficazes. Começarei de start meu discurso, por uma invocação a Deus, o Mestre, Criador, Pai, e envoltório do universo inteiro, aquele que sendo um, é tudo, e que sendo tudo, é um. Pois o pleroma de todos os seres, é um, e está no um, não que um se desdobre, mas os dois conjuntamente perfazem apenas a unidade. Guarda este modo de pensar, ó Rei, durante todo o decurso de minha exposição. Pois se alguém tenta separar do um, tomando a palavra, tudo, no sentido de uma pluralidade, e não de uma totalidade, o que parece ser tudo, e um, e mesmo, acaba, coisa impossível, por ter separado o todo do um, por destruir o todo. É necessário, verdadeiramente que tudo seja um, se pelo menos existe um. Um, ora existe, e jamais deixa de ser um, para que o pleroma não seja dissolvido. Eis então, que na Terra, nas suas partes mais centrais, jorram muitas fontes d'água, e de fogo, e que desta forma podemos ver juntas no mesmo lugar as três naturezas do fogo, da água, e da terra, dependentes de uma mesma raiz. O que leva a acreditar que existe um mesmo depósito que, de um lado, provê ao fornecimento de matéria, e por outro recebe de volta a substância que vem do alto. É desta forma que o demiurgo, quero dizer, o Sol, conjunta o céu, e a terra, enviando para baixo a substância, e elevando a matéria, levando para perto de si, e para si as coisas, e fazendo sair de si, e dando tudo a todos, e espargindo sobre todos, liberalmente, a luz, pois ele, é aquele cujas boas energias penetram não somente no céu, e no ar, mas também na terra, até o golfo mais profundo, e no abismo. Por outro lado, se existe também alguma substância inteligível, ela, é o volume do Sol, e a luz do Sol poderia ser dito receptáculo dessa substância. Agora, do que se compõe, ou de onde, é proveniente esta substância, apenas o próprio Sol o sabe, e para sabê-lo seria necessário ser-lhe próximo, ou do lugar, ou da natureza. Quanto à visão do Sol, esta, não é objeto de conjectura, mas o raio solar envolve com seu próprio brilho mais rutilante o mundo inteiro, e a parte que está embaixo, é a parte que está em cima, pois o Sol está estabelecido no meio do mundo, portando o mundo como uma coroa, e como um bom conduto assegurou o equilíbrio do carro do mundo. Subiu, e ele com medo que este fosse colocado em um curso desordenado. As renas são a vida, a alma, o sopro, a imortalidade, e a geração. Deixou de tanto sofrer as renas para que o mundo pudesse conduzir seu curso não longe dele, mas para dizer a verdade, com ele, e, é desta maneira que as coisas são continuamente criadas, dando aos seres imortais a duração eterna, e alimentando com a parte de sua luz que se dirige para o alto,
isto é, com os raios projetados pela sua face voltada para o céu, as partes imortais do mundo, enquanto que, com a luz que está aprisionada no mundo, e que banha com seu brilho, inteiramente, a concavidade da água, da terra, e do ar, vivifica, e põe em movimento, pelos nascimentos, e metamorfoses, os seres viventes que subsistem nestas partes do mundo, remodelando-os, e transformando-os uns nos outros como numa espiral, a mudança de uns nos outros operando uma troca contínua de gênero a gênero, e de espécie, logo, exercendo sobre esta parte do mundo a mesma atividade criadora que sobre os grandes corpos. Pois de todo o corpo há duração, e mudança, do corpo imortal uma mudança sem dissolução. Do corpo mortal uma mudança acompanhada de dissolução. E esta, é precisamente a diferença do imortal relativamente ao mortal, e do mortal com o imortal. Da mesma forma que o Sol expande sem cessar sua luz, também continua indefinidamente a criar a vida sem jamais interromper o seu trabalho, nem quanto ao lugar, nem quanto à produção. E efetivamente, o Sol tem ao seu redor numerosos coros de daimons, semelhantes a grupos armados de forma diversa, que convivem com os mortais sem perder a imortalidade, e que após terem recebido como sua parte a região dos homens, velam sobre seus negócios. E executam o que lhes é ordenado pelos deuses, por meio de tempestades, de ciclones, de maremotos, de vicissitudes no elemento ígneo, terremotos, e fome, e guerra, castigando a impiedade. Este é realmente o maior pecado dos homens contra os deuses, pois aos deuses pertence fazer o bem, aos humanos serem pios, e aos daimons ajudar aos deuses. Todos os outros pecados que os humanos ousam cometer por estupidez, temeridade, ou pela coerção que se chama destino, ou ainda por ignorância, todos esses pecados não são levados em conta pelos deuses, somente a impiedade cai sob os golpes do julgamento. O Sol é, portanto, o conservador, e a nutriz de toda a espécie de seres, e da mesma forma que o mundo inteligível envolvendo o mundo sensível, preenche este de todas as formas com a infinita diversidade de suas figuras, o Sol envolvendo tudo que está no mundo, dá seu volume a todos os seres que nascem, e os fortifica, ainda que os absorva em si mesmo quando estes morrem. Ora, sob as ordens do Sol, foi posto o coro de daimons, ou melhor, os coros, pois são numerosos, e diversos, colocados sob os comandos dos quadrados dos astros. Dispostos desta forma servem próximos a cada um dos astros, bons, ou maus quanto à sua natureza, isto é, quanto às suas atividades, pois a essência de um daimon é a atividade. Existem alguns entre eles que são uma mistura de bem e de mal. Todos esses demônios receberam pleno poder sobre os sucederes da terra, e sobre as desordens do que aí se produzem, e provocam toda a espécie de problemas, em geral para as cidades, e povos, e particularmente para cada indivíduo. Pois buscam remodelar nossas almas segundo seu interesse a excitá-las, instalado em nossos músculos, e medula, em nossas veias, e artérias, em nosso cérebro, e penetrando até nas nossas entranhas. Pois, tendo cada um de nós nascido, e sido animado, foi tomado a cargo dos daimons que estavam de serviço sob as ordens de cada um dos astros. Pois os daimons se substituem de instante em instante, os mesmos não permanecem em função, mas em rodízio. Esses daimons, após terem penetrado no corpo nas duas partes da alma, atormentam-na, cada um no sentido de sua própria atividade. Somente a parte racional da alma, escapando à soberania dos daimons, permanece estável, pronta a tornar-se receptáculo de Deus. Se então, na parte racional de sua alma, um ser humano recebe a luz do raio divino através do Sol, esses humanos são poucos entre todos, os daimons ficam reduzidos à impotência, pois nenhum dos demônios, nem dos deuses possui poder contra um único raio de Deus. Quanto aos outros humanos, são levados a torto, e a direito, corpos, e almas, pelos daimons, e amam, acariciam essas atividades dos daimons neles. É a razão, não o amor, que é ao mesmo tempo a vítima, e a causa do dissabor. Desta forma o governo de nossa vida terrestre está inteiramente no poder dos daimons, pelo intermédio de nosso corpo. É a este governo que Hermes chamou destino.
Bem, o mundo inteligível depende de Deus, o mundo sensível do inteligível, e o Sol através do mundo inteligível, e do mundo sensível recebe de Deus, por sua providência, o influxo do bem, isto é, a ação criadora. Por outro lado, em torno do Sol gravitam as 8 esferas, dependendo do Sol, e dos astros fixos, as 6 esferas dos planetas, e a esfera única que envolve a Terra. É dessas esferas que dependem os daimons, e dos daimons, os homens, e desta maneira tudo, e todos estão na dependência de Deus. É por isto que Deus é o Pai das coisas, o Sol é o Criador, e o mundo instrumento desta ação criadora. O céu é governado pela substância inteligível, governa por sua vez os deuses, e os daimons colocados sob as ordens dos deuses, governam os humanos. É desta maneira que está disposta, e armada dos deuses, e dos daimons. Deus criou as coisas por si só, por seu intermédio, e as coisas são partes de Deus. Ora, se são partes de Deus, Deus é seguramente tudo. Criando, então as coisas Deus criou a si mesmo, e é impossível que cesse de criar, pois não pode deixar de ser. E do mesmo modo que Deus não tem fim, também sua atividade criadora não tem começo nem fim. Capítulo 15. Se refletes, ó Rei, verás que entre os corpos também existem incorpóreos. Quais? Diz o Rei. Os corpos que aparecem nos espelhos não te parecem incorporais? Exato, ó Tat, divinamente pensado, diz o Rei. Mas existem ainda outros incorpóreos.